Fala galera, a gente está aqui para mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai falar de tecido sanguíneo e tecido linfático, tranquilo? Esse é o nosso módulo 14, da nossa apostila, volume 3. Então quem quiser acompanhar aí, pode ir acompanhando através também da apostila física que vocês têm. E aí só lembrando, no último módulo, no módulo 13, a gente falou sobre tecidos conjuntivos, tá? O módulo 14, ele também fala de um tecido conjuntivo, porque o tecido sanguíneo, ele é considerado um tecido conjuntivo. Ele tem todas aquelas características que o tecido conjuntivo possui. Células espaçadas, uma grande quantidade de substância entre as células, e vascularizado, ele é a vascularização. Então, só por essa informação a gente já consegue entender por que a gente vai considerar o tecido sanguíneo como um dos tecidos conjuntivos do nosso corpo. E o tecido linfático é um outro tecido que a gente também tem muito parecido com o tecido sanguíneo. Quando eu digo parecido, é porque ele também é um tecido líquido. Ele também é um tecido de transporte. É um tecido que fica ali correndo dentro de um determinado grupo de vasos, carregando coisas, né, para que possam ser transportadas. Então, tecido sanguíneo e tecido linfático desse módulo são tecidos conjuntivos, tá bom? Então, vamos começar, porque tem bastante coisa para falar sobre esse tecido. É um tecido complexo, bem complexo, que tem vários assuntos que se desdobram a partir do ponto que você começa a estudar sobre o sangue. E a gente precisa saber tudo isso, tá? Bom, aqui tem umas imagens só para mostrar para vocês a coleta de sangue, como é que funciona, tá? Mas a gente começa mesmo aqui, nesse ponto. Eu vou seguir a sequência que está na apostila e vou explicando para vocês, usando as imagens. Vocês já estão acostumados aí com esse novo formato que eu estou fazendo aqui, né? Minha carinha aparecendo aqui no cantinho. Então é o seguinte, primeiro, o que significa tecido hemacitopoético ou hematopoético, né? Ou hemocitopoético, como está escrito aqui? O tecido sanguíneo, ele tem que ter, assim como os outros tecidos, um local de construção, um local de criação. Se você parar para pensar na sua pele, o tecido epitelial da sua pele, ele fica o tempo inteiro sendo regenerado, sendo formado, por conta de células-tronco que você tem na base do tecido epitelial. Elas ficam se multiplicando direto, quase que indefinidamente, para que você possa regenerar esse tecido epitelial. Todos os tecidos, eles precisam de alguma região na qual aconteça ali uma certa regeneração, uma certa construção desse tecido, para que você possa ter, de fato, o processo de manutenção desse tecido ocorrendo e acontecendo. O tecido sanguíneo, ele tem como local de construção, você já viu isso comigo aqui, a medula óssea vermelha, que fica lá dentro do osso. Tá? E aí a gente chama esse tecido que está ali dentro do osso de tecido hematopoético. Então, é lá que a gente tem a produção do sangue que a gente vai utilizar. E aí a gente precisa saber quem é a célula, que é a célula-tronco, que forma as células sanguíneas. E essa célula se chama hemacitoblasto, ou hemocitoblasto, está até aqui marcados de negrito aparecendo aqui para você aqui embaixo, beleza? Hemocitoblasto. Essa célula, ela é capaz de gerar várias células diferentes. Se não me engano, tem uma imagem aqui mostrando, olha só, exatamente. Dentro do osso, a gente tem a medula óssea vermelha, aí a gente tem, cadê ela? Tá aqui, ó, o hemocitoblasto. Essa célula, ela pode dar origem a várias células, como você está vendo aqui embaixo. E através desse esquema você consegue enxergar qual é a origem, a linhagem das células que são formadas. Por exemplo, essa célula-tronco, ela pode formar dois tipos de células. Uma célula chamada de célula-tronco mieloide e uma célula-tronco linfóide. Perceba que ainda são células-tronco, né? Só houve uma pequena diferenciação daquela célula original. Aí, a linhagem das células-tronco mieloides, que estão à esquerda, elas podem crescer, se desenvolver, sofrer, sobretudo, diferenciação, e aí a gente vai ter a formação de eritroblastos, aqui já começa a ficar legal, ó, leucoblastos e desculpa, gente, e megacariócitos. Então, são 3 células diferentes que são formadas a partir da mieloide, que é uma célula que é formada
a partir, desculpa, da célula hemocitoblasto. O eritroblasto, na verdade, olha só, blasto significa célula jovem, tá? Blasto significa célula jovem. O eritroblasto, ele nada mais é do que a hemácia. A hemácia que a gente conhece, ela é chamada de eritrócito. É porque o eritroblasto, ele ainda passa por um processo de modificação e aí perde o seu núcleo, ganha um pouco mais de volume. Então, dessa forma, de tamanho, na verdade, perde volume, ganha tamanho. E dessa forma, a gente tem o eritrócito sendo formado. Mas o eritroblasto vem de lá. O megacariócito é bem curioso também. É uma célula muito grandona que cresce demais e explode, se destrói. E aí os fragmentos dele vão formar o que a gente chama de plaquetas, bem famosas também. E leucoblasto é o nome de uma célula que vai dar origem às células da linhagem de defesa do nosso corpo. Principalmente os monócitos, basófilos, neutrófilos e eosinófilos, que são granulócitos. A gente vai ver isso daqui já mais à frente. E ainda tem assim, ó, monócito pode virar macrófago no tecido conjuntivo, se ele for para lá, e célula dendrítica também. Então são duas coisas bem diferentes, bem distintas. E as células tronco linfóides são aquelas que vieram do hemocitoblasto, só que elas são levadas para outros órgãos para poder sofrer um processo de maturação. Então, se a gente tiver o linfócito natural killer, NK, sendo formado, ok, ele para ali naquela característica. Mas um linfócito imaturo, beleza? Ele pode ser levado ou para o timo, que é um órgão que a gente tem aqui no meio do peito, e aí ele vai se transformar em linfócito T. A gente vai falar inclusive de coronavírus, quando falar sobre esses linfócitos aqui. E linfócito B, se ele for levado para outro órgão, por exemplo, até ficando no osso mesmo, para ser maturado. E aí a gente tem dois linfócitos sendo formados diferentes. Sabe os anticorpos que a gente tanto fala, quando a gente fala de defesa do nosso organismo? Então, são proteínas que são produzidas pelos linfócitos B, tranquilo? E, na verdade, são produzidas pelos linfócitos B quando eles estão desenvolvidos numa forma chamada de plasmócito. Então, cara, assim, tem muito nome, tá? Tem muito detalhe aqui. Não quero que você aprenda isso aqui de imediato agora. Eu quero só que você consiga enxergar essa imagem que está aqui na tela pra gente. E que você saiba que as células, elas têm essa característica de terem antepassados, digamos assim, de terem células anteriores que formaram elas. Tranquilo? E principalmente as células da linhagem do sangue. Essas daí passam muito por esse processo. E aqui em cima a gente tem uma explicação rápida foi o que eu acabei de fazer, do que essas células fazem, ou melhor, de como que é o processo de diferenciação dessas células. Então, se você quiser depois vir com marca-texto com calma, marcar aqui coisas importantes que você considera, e para depois fazer um resumo, você pode fazer isso sim, tranquilo? Fiquem atentos, porque os exercícios, e talvez até o trabalho que eu vou passar para vocês, eu utilize exatamente essa história aqui. Eu gosto muito de que vocês tenham uma boa noção dessas células, então pode ser que eu pergunte alguma coisa sobre isso, tá? O que é um leucoblasto, eritroblasto, quem que dá origem a quem, e por aí vai. Deixa eu ver se tem alguma coisa bacana aqui para falar para vocês. Olha só, linfócito B aqui, vou dar uma lida rápida. Em alguns grupos de animais, a diferenciação ocorre em um local fora da medula óssea, tá? Nas aves, por exemplo, onde foram descobertas os linfócitos B, ocorre na bursa de Fabrícios. Daí que vem o nome linfócito B. Uma curiosidade bacana aí, ó. O nome linfócito T, o daqui de baixo, é porque essas células elas vão ser maturadas, ficar amadurecidas no timo. Então, por isso que a gente chama de linfócito T. E o linfócito B, ele é maturado no osso, no animal, no ser humano, tá? Mas tem animais, como as aves, que esses linfócitos eles são maturados num outro órgão, que chama bursa de Fabrícios. Então, por isso que chama de linfócito B. Ou, se você quiser lembrar de bone, de osso em inglês, também tá valendo. Tranquilo? Bom, vamos que vamos, porque tem muita coisa aí nessa história, cara. Muita coisa aí pra gente falar de tecido sanguíneo. Primeiramente, quantidade. Tá? Uma curiosidade aí que vale a pena você saber.
Quantos litros de sangue a gente tem no nosso corpo? Não sei se já parou para pensar nisso. Existe uma média, tá, de 5 litros de sangue, dependendo do seu tamanho, do seu peso, uma média de 5 litros de sangue. Aqui a gente coloca assim, ó, de 4 a 6 litros, né, a média é 5. Então, a gente tem mais ou menos aí essa quantidade de sangue no organismo de uma pessoa. E isso tudo, esse monte de sangue, corresponde a até 11% do peso corporal de alguém. De 6 a 11% do peso corporal de alguém. Aí dá para fazer uma conta, né, com esses dados, se você quiser ver aí quanto que você pesa, quanto que tem de sangue pesando dentro de você. Mas isso não vai ser cobrado em prova nenhuma, tá? Isso é mais noção de vida, para você saber quanto de sangue uma pessoa tem. O importante mesmo é que você saiba quais são as funções desse sangue, desse tecido sanguíneo, para que ele serve para o seu corpo, como que ele pode te ajudar e algumas importantes informações sobre estruturas desse tecido, como por exemplo os vasos sanguíneos, que é o que já está aparecendo aqui embaixo. É legal que você saiba, por exemplo, onde fica a artéria aorta, onde é a artéria carótida, o que é a veia jugular e por aí vai. Tá bom? A gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero que você entenda o seguinte, rapidamente, funções importantes do tecido sanguíneo. É claro que transportar gases deve vir à sua cabeça de imediato, como função importante do tecido sanguíneo. Tem que vir à sua cabeça. Para que o sangue serve? Para transportar oxigênio, para transportar gás carbônico, para transportar glicose, e aí essa glicose ela é transportada no plasma sanguíneo, dissolvida, e não na hemácia, como é o caso do oxigênio e do gás carbônico. Mas tem uma função que foge um pouco ao senso comum, que é aquecer o corpo. Aquecer o corpo. O seu vaso sanguíneo, ou melhor, dentro do seu vaso sanguíneo, a gente tem um grande fluxo de líquido passando o tempo inteiro. E quando esse líquido passa, as células que você possui, elas atritam nessas paredes dos vasos sanguíneos. E esse atrito gera uma força, que é a FAT, uma força de atrito. Você vai aprender na física com mais detalhes depois. Esse atrito acaba liberando calor. E esse calor é muito importante para que você mantenha o seu corpo numa certa temperatura. E isso é muito, muito relevante dentro do metabolismo e dentro da homeostase, que é o conjunto de reações que você faz para manter-se equilibrado do seu organismo. Tanto que se o coração de uma pessoa para de bater, ela morre. E como é que fica aí a pele dela? Fica fria, fica gelada. Então uma pessoa que morreu está gelada, principalmente porque o sangue não está correndo nas suas veias e artérias. Tranquilo? Outra coisa importante também, assim, que é uma análise geral que eu quero que você faça. Olha para essa imagem da esquerda. Você está vendo que tem vaso sanguíneo em todas as partes do corpo. São pouquíssimas as partes do corpo que, se você se cortar, não vai sair sangue. Pode sair pouco, mas vai sair alguma coisa de sangue. Faz todo sentido, porque a gente precisa muito de nutrientes em todas essas partes. Um dos tecidos que não tem sangue, a gente já estudou, é o tecido cartilaginoso. Eu falei para vocês, ele é avascular e aneural. Mas mesmo assim, ele ainda tem um tecido conjuntivo, ou melhor, um tecido conjuntivo propriamente dito, próximo, que é o pericôndrio, que leva um pouco de sangue até próximo a ele, para que ele possa receber esses nutrientes. E aí o que eu quero com essa imagem que está aqui? Que você tenha noção das grandes veias e das grandes artérias. A gente sempre que estuda tecido sanguíneo, sistema circulatório também, que você vai vendo isso no segundo ano depois, você percebe que a gente usa as cores vermelhas e azuis, né, nesses desenhos. Vermelho representando artérias e azuis representando veias. Uma dica aí que eu quero que você tenha é que a artéria é todo vaso que sai do coração, que está saindo do coração e indo para alguma parte do corpo. Esses vasos, essas artérias, elas sempre vão até uma parte do corpo e quando chegam nessa parte, digamos assim, ela volta para o coração. Então é como se fosse um grande vaso, que aí ele chega numa certa parte, que ele faz uma curva e volta em outro vaso no sentido contrário. Esse outro vaso,
que está trazendo sangue para o coração, é chamado de veia. Então, o nosso sistema circulatório, ele é como se fosse um conjunto de ruas que, no final delas, sempre tem fim porque elas fazem uma curva e voltam uma outra mão, digamos assim. Estou usando a analogia de ruas para você entender, tá? E aí, depois eu quero que você dê uma olhadinha aqui, ó, para ir se familiarizando com esses nomes. Tá? Artéria não sei o que, artéria não sei o que, veia não sei o que, veia não sei o que. E aqui do lado direito, eu já quero que você também se acostume com o tecido linfático e veja principalmente a diferença que existe entre o tecido circulatório, o tecido sanguíneo, e o tecido linfático. Porque o tecido linfático, ele também é composto de vasos, são os vasos linfáticos. Essas coisinhas verdes que você está vendo aí, já já eu falo da bolinha. Essas coisinhas verdes, elas são os vasos linfáticos. Só que não existe, olha a diferença, não existe um coração para o sistema linfático. Para o sistema circulatório, você tem uma bomba imensa no meio do seu peito que fica batendo, se contraindo, e essa contração é que faz com que todo o líquido fique circulando pelo sistema circulatório. No caso do linfático, não tem. Mas calma aí então. Se não tem, Diego, o que faz com que o vaso, ou que o líquido que está dentro do vaso, vamos dar nome aos bois? O nome desse líquido que está dentro do vaso linfático se chama linfa, tudo bem? No vaso sanguíneo é sangue, aqui é linfa. Como que essa linfa ela consegue ficar se movimentando dentro do vaso linfático? Ela só se movimenta se você se movimentar. Então, se você mexer o seu braço, se você andar, se você mexer sua perna, os músculos eles vão se contrair, vão apertar esses vasos que estão passando por dentro ali dos músculos e vai fazer, essa movimentação vai fazer com que aconteça o movimento dos líquidos do tecido linfático. Por isso que existe aquela coisa chamada de drenagem linfática. Nada mais é do que uma massagem que uma pessoa faz em você para movimentar o vaso ou movimentar a linfa que está dentro dos vasos linfáticos. As bolinhas que vocês estão vendo aqui no desenho, elas são gânglios linfáticos. São regiões que acumulam uma grande quantidade de células que percorrem a linfa. E essas células são os leucócitos. É importante você ter esses gânglios em várias partes do corpo, porque eles armazenam, eles guardam naquela região uma grande quantidade de células de defesa. Se acontecer uma infecção no seu corpo perto de algum gânglio, tranquilamente o seu corpo consegue mandar rapidamente essas células para o combate e elas acabam protegendo você. Tudo bem? Então aqui a gente tem as informações de quais são as funções dessas células. E aí para finalizar, porque sim, a gente vai fazer essa aula em duas partes, porque eu quero fazer bem tranquilo com vocês. Então a gente assiste uma hoje e no próximo tempo de aula, no próximo dia a gente assiste a outra. Eu quero que você saiba a composição desse sangue, tá bom? Olha, a gente vai separar o sangue em duas partes. Uma que se chama plasma, olha aqui pelo desenho, e a outra que se chama elementos figurados. É o seguinte, se você pega o sangue, coloca num tubo de ensaio e coloca isso numa centrífuga, que é uma máquina como essa, que ela gira e roda muito rapidamente, tudo que é pesado tende a decantar e a ficar no fundo. E tudo que é mais leve do sangue tende a ficar na parte de cima. E aí vamos ver o que é mais leve e o que é mais pesado. Mais leves são água, íons, sais minerais, e também algumas pequenas substâncias orgânicas, como proteína, anticorpos, que não deixa de ser proteína, algumas fibras, né? Aminoácidos, lipídios, glicídios, hormônios, ureia que você tenha produzido. E elementos figurados são as estruturas pesadas, que são as células que a gente havia comentado antes. E são principalmente duas, hemácias e leucócitos. Plaquetas, você sabe, são fragmentos de células, não são células, mas também vão acabar decantando. Para você ter uma noção de tamanho, olha só que legal aqui, ó, tem uma microscopia eletrônica, inclusive. Essa aqui são as hemácias, as vermelhinhas. Os branquinhos aqui, ó, são os glóbulos brancos, os leucócitos, são até maiores aqui que hemácias. E tem as plaquetas, que são essas coisinhas meio rasgadas, meio soltas aqui, que são os fragmentos de célula. Beleza? Sobre o plasma, eu quero que você saiba que ele é 90% composto de água. Por isso que é muito importante você manter uma ingesta de água constante na sua vida.
porque além de permitir que reações químicas aconteçam dentro de você, já que você está bebendo água, você mantém o volume do seu sangue funcionando perfeitamente. E aqui vai um dos primeiros conceitos sobre circulação. O volume total do seu sangue a gente chama de volemia, tudo bem? Volemia. Se você tem pouca água no seu corpo, a tendência é que a sua volemia se reduza, o volume do seu sangue se reduza. Se você tem muita água, e aí com outros fatores também, você pode fazer com que a sua volemia suba. E eu vou começar a usar cada vez mais esses termos. Glicemia, natremia, volemia. Por enquanto, foca aí no volemia, que é o volume total do seu sangue. Nas substâncias inorgânicas, a gente vai encontrar íons, e aí são todos aqueles que são relevantes para as reações químicas do seu corpo. Cálcio, sódio, H+, né, são os prótons, cloro, que você vai formar a partir da solubilização de sal, potássio, enfim, todos esses. Também vamos encontrar alguns sais, beleza? Carbonato e fosfato de cálcio a gente tem dentro do nosso organismo, porque a gente forma os ossos com eles, e claro, oxigênios, gás carbônicos e gases. E substâncias orgânicas normalmente vêm da sua alimentação. Quando você come alguma coisa, lá no seu intestino você absorve para o seu sangue vitaminas hidrossolúveis, glicídios, aminoácidos, proteínas. Você viu que eu pulei o lipídio, né? Já eu falo. Hormônios e excretas. Eu pulei o lipídio porque o lipídio, quando ele é absorvido pelo seu corpo, ele não vai direto para o sangue. Até porque ele é gordura, e gordura não se mistura com água. Daria um problema grande. Então, os lipídios, quando são absorvidos no seu intestino, eles são absorvidos para, primeiro, o sistema linfático, e depois o sistema linfático, que tem contato com o sistema circulatório, manda para o sistema circulatório esse lipídio já empacotado, de forma que ele não vá atrapalhar a circulação sanguínea. Isso aqui eu vou explicar um pouco melhor depois. E aí, hormônios, muito importante, cara. As glândulas endócrinas que você tem são glândulas especiais do seu corpo que produzem substâncias e jogam no seu sangue. Essas substâncias são chamadas de hormônios e essas glândulas são chamadas de endócrinas justamente por conta desse processo, de jogar dentro de uma circulação aquela substância, tranquilo? E aí os elementos figurados que compõem 45% do volume do sangue, do total do sangue, que são as hemácias, né, os eritrócitos. Aí a gente tem aqui descendo os leucócitos, beleza? Leucócitos aqui embaixo, mais abaixo, e depois as plaquetas. Eu não vou descer mais não, porque eu quero parar por aqui por hoje, tá? Eu quero justamente na próxima aula começar explicando detalhes desses elementos figurados. Detalhes das hemácias, como que elas são formadas. Está até uma imagem aqui, já dando um spoiler de que o núcleo de um eritroblasto sai, mas enfim, isso aqui é spoiler. Eu encontro você na próxima aula para a gente falar melhor sobre esse assunto, tudo bem? Um grande abraço, se tiver uma dúvida pode perguntar direto para mim ou deixar um comentário aqui embaixo. E aproveita, se inscreve no canal, manda aqui o seu depoimento, que eu sempre estou lendo para ajudar vocês. Até a próxima, galera. Tchau!